E como os irmãos estão fazendo, à medida que você encontrar, você põe-se de pé só mais um instante para a leitura dessa palavra do Senhor. Josué capítulo 1, dos versículos 1 ao 9. Assim diz a palavra do Senhor. Aguardar todos se colocarem em pé para a gente fazer essa leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Josué capítulo 1, dos versículos 1 ao 9, diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que puserem a planta do pé eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei também com você. Aleluia! Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Obrigado, Jesus, pela sua palavra, que mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de ministrar o teu povo. Se o Senhor não for conosco, Pai, nós estaríamos perdidos em qualquer outro lugar, mas por causa da sua misericórdia e graça, nós estamos aqui, Pai, para ministrá-la ao coração da sua igreja. Então, Senhor, que aquilo que o Senhor ministrou no meu coração seja ministrado ao teu povo, e que eles recebam essa sua palavra, que é a boa semente. Que os corações estejam preparados com a boa terra para receber tudo o que o Senhor do céu tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O tema da palavra hoje é boa obra. Palavra para a pessoa do outro lado: Deus tem uma boa obra para você. Esse texto é lindo porque ele fala de uma obra que está em andamento, uma obra que Deus começou e parecia que ela ia terminar, que o povo ia ficar parado ali e a obra não ia se concluir. Parecia que o povo havia sido, de alguma forma, até enganado por Deus, porque Deus fez uma série de promessas, e o povo chegou diante, bem pertinho do cumprimento da promessa, e parece que tudo se acabou, tudo se perdeu. É disso que esse texto fala hoje, é isso que o Senhor está falando no meu coração hoje, que aquela obra que Ele começou na sua vida, Ele vai concluir lá. Ele vai concluir a obra que Ele começou na sua vida, meu amado. O nosso Deus não é um Deus para mentir, o nosso Deus não é um Deus que se engana, o nosso Deus não é um Deus que erra alvo, o nosso Deus é um Deus que cumpre propósitos através da sua palavra. Aleluia!
Só que quando a gente vai ler esse texto que nós acabamos de ler, Josué capítulo 1, dos versículos 1 ao 9, o texto começa fazendo assim trazendo uma grande má notícia. Porque havia essa obra em andamento. Deus tinha tirado o povo do Egito, e essa obra de alcançar a terra prometida, a terra que mana leite e mel, estava em andamento. Mas Deus de repente vem e traz uma notícia. Acontece algo inesperado, algo inusitado. Acontece algo na vida do povo que o povo não esperava que ia acontecer. Tudo estava indo muito bem, o povo estava sendo experimentado por Deus. Você conhece a palavra do Senhor. O povo saiu do Egito depois das 10 pragas. O povo atravessou o mar vermelho de pé enxuto. O povo começou a caminhar pelo deserto. O povo foi alimentado todas as manhãs com maná que descia do céu. O povo aprendeu que da rocha Deus pode tirar água. O povo aprendeu que Deus pode trazer coluna de nuvem durante o dia para trazer sombra, coluna de fogo durante a noite para trazer calor no meio daquele frio do deserto. O povo andou com Deus. O povo viu a provisão de Deus, o povo viu o cuidado de Deus. Tudo estava indo conforme o planejamento que o povo começou a entender. Nesse ponto do texto, já era um povo que tinha nascido no deserto, já era uma geração que estava vendo o prover e o cuidado de Deus. Parecia que estava concorrendo tudo bem, parecia que estava indo tudo bem, mas de repente chega uma má notícia. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: sempre há no meio do caminho uma má notícia. Qual foi a má notícia? Deus fala com Josué: Moisés morreu. Agora você pensa comigo, como que ficou a cabeça de Josué? Porque Josué era o ajudante, o auxiliar mais fiel de Moisés. Era aquele que andava mais próximo a Moisés. É aquele que estava mais junto de Moisés. Era Josué. Foi Josué que foi entre ele, Caleb, mais 10 espias espiar Jericó. Josué era aquele cara que confiava em Deus porque conhecia Moisés. Josué era aquele que conhecia Deus porque conhecia Moisés. Josué era aquele homem que tu conhece que era um homem de Deus, porque Moisés, sua referência, era um homem de Deus. E Josué estava muito feliz auxiliando Moisés. Só que de repente Deus fala com Josué: Moisés morreu. E de repente passa na cabeça de Josué assim: como? Como pode Moisés ter morrido? A promessa ainda não se cumpriu. Como pode Moisés ter morrido, padecido aqui no deserto, tão próximo de conquistarmos a promessa, tão próximo da realização do cumprimento da tua palavra, que o Senhor Deus deu ao meu povo há 40 anos atrás, quando saímos do Egito? Como pode agora, a porta de receber a bênção, que era ali Jericó, que era a terra que manava leite e mel, como pode agora Moisés ter morrido? Poderia ter acontecido lá no Mar Vermelho, poderia ter acontecido quando ele foi contra Faraó. Faraó poderia tê-lo matado, mas porque agora que tudo parecia que ia bem, Moisés morreu. De repente aconteceu esse inesperado. Moisés havia morrido, e Moisés era para Josué a sua esperança. Moisés era para Josué a sua esperança, porque digo e repito, Josué conhecia Deus por causa de Moisés. Deus nunca havia falado com Josué. Deus nunca havia falado com o povo. Deus falava com Moisés e Moisés falava ao povo. Então, como pode Moisés ter morrido? E mais, foi Deus quem matou Moisés. E na nossa vida parece que muitas vezes acontece algo assim parecido. Está indo tudo muito bem. Eu estou servindo ao Senhor. Eu aprendi no caminho do deserto da minha vida ser guiado pela direção do Senhor. Eu aprendi a depender do Senhor. Eu aprendi a caminhar com o Senhor. E agora parece que está indo tudo bem, mas de repente chega uma má notícia. E a má notícia põe à prova o cumprimento da palavra que parecia que caminhava para ir tudo bem. Olha só, na minha vida acontece isso. Quem que já aconteceu assim na sua vida? Gente, tem pouca gente, hein? Ninguém passa tribulação aqui, não. Tá tudo bem, de repente chega uma má notícia. E é uma coisa que você não está esperando. É algo que você não está aguardando. Mas ela chega. Moisés era essa esperança
para Josué e para o povo inteiro. Irmãos, a promessa da terra que mana leite e mel foi feita para Moisés. Foi com Moisés que Deus falou lá no monte, lá no meio da sarça que não se consumia. A libertação foi operada por Deus através de Moisés. O povo não cria que poderia ser liberto. O povo estava lá cativo há 400 anos no Egito. E Deus levanta Moisés, um homem que tinha problema de fala. Ele fala que a língua dele era pesada. Uns falam que ele era gago, outros falam que ele era fanho. Eu não sei. Eu sei que ele era um homem que Deus escolheu. E Moisés vai lá confrontar logo quem? Faraó. E Moisés falou assim: oh Deus, quando o Faraó perguntar quem me enviou, diga o quê? Deus falou assim: Moisés, diga que eu sou te enviou. Então Moisés falou assim: eu não estou aqui, Faraó, no meu nome. Eu estou no nome do eu sou, o Senhor Criador do céu e da terra. Foi ele que me enviou. Ele foi confrontar Faraó. O povo 400 anos cativo, ninguém foi levantado por Deus para confrontar Faraó, e Deus levantou Moisés. Então Deus operou a libertação através de Moisés. Era Moisés quem ouvia a voz de Deus. Era Moisés quem tinha intimidade com Deus. Moisés era o crente mais experiente. Não é isso, pastor? No contexto daquela igreja chamada Povo Hebreu no Deserto, denominação Povo Hebreu no Deserto, que é o pastor Moisés, é o crente mais experiente. É aquele que conduzia o povo no meio do deserto, que cuidava das ovelhas, que tirava os carrapichos, que brigava com o povo, que entrava na frente de Deus para salvar o povo. Era esse cara muito doido chamado Moisés. Esse cara morreu. E o povo ficou se sentindo abandonado. O povo ficou se sentindo frustrado e até decepcionado. E aí Deus dá essa notícia para quem? Para Josué, aquele mais íntimo, aquele que andava mais próximo. Josué recebe essa trágica notícia do próprio Deus. Marcelo, Deus nunca tinha falado com Josué. Quando fala assim: matei teu líder. Ele chega e fala assim: mudei os planos. Ele fala assim: mudei o projeto. Vão começar a acontecer coisas que você não esperava, Josué. Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus está falando para você: vão começar a acontecer coisas na sua vida que você não projetou para isso. Aleluia e aleluia. Que é prova, que não é fácil, é duro. Eu sei do que eu estou falando. Josué recebe essa trágica notícia. Só que junto, Lívia, dessa trágica notícia vem um encargo. Junto dessa trágica notícia vem uma missão. Josué está morto, eu conto com você agora para concluir a obra. Ele falou assim: como assim? O meu líder morreu, aquele que te ouvia morreu, aquele que direcionava a minha vida por causa da sua palavra na vida dele morreu, e eu agora que tenho que assumir essa missão? Deus está falando: é com você mesmo. Josué recebe uma trágica notícia e junto dela um encargo, uma missão. Deus fala com Josué assim pela primeira vez: agora a missão é contigo. Olha a pessoa que está do seu lado, olha mesmo, fala assim: ei, agora a missão é comigo. Você achou que ia falar contigo, né? Segura aí. Agora é comigo. Agora eu tenho que dar conta. Por quê? Porque Deus falou que agora é comigo. As pessoas que serão batizadas, recebidos como membros hoje da igreja, a missão agora é contigo. Muita gente orou, muita gente jejuou, muita gente aconselhou, muita gente cuidou. Agora é contigo. É uma nova fase da sua vida, crente. É um novo estágio, você avançou. Essa fase agora das coisas são mais complicadas. Uma irmã perguntou hoje assim lá na classe: pastor, alguém disse que agora que eu vou descer as águas, as coisas vão ficar pior. É isso mesmo? Eu falei: é muito pior do que você imagina. Mas é a coisa mais linda, porque foi Deus quem disse: agora é contigo, Josué. Deus tirou de Josué
aquilo ou aquele que impedia Josué de ter intimidade com Deus. Josué estava tão dependente de Moisés, que Deus acabou, não por causa disso, mas com a saída de Moisés de entre Deus e o povo, foi Josué que ficou de frente da missão. E Deus falou assim: agora é com você. Josué recebe a herança da promessa. Tem uma promessa que Deus liberou sobre a sua casa, e por herança você está recebendo agora. Aquilo que Deus prometeu a seu avô, seu pai, a seus líderes que um dia intercederam por você, entregaram uma palavra para você, Deus está entregando na sua vida agora a herança da promessa. Quem recebe, dá glória a Deus. Então Deus fala para Josué, pela primeira vez que Deus fala com Josué: Josué, deu ruim, deu bom e deu ruim. O ruim é que Moisés não está mais aí, o bom é que agora é com você. Versículo 3 fala assim: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Você percebe que essa promessa tinha sido feita a Moisés, e a Moisés Deus detalhou como ia fazer. E Josué sabia da promessa, da missão, porque Moisés tinha dito a Josué e ao povo. Só que agora Deus detalha a promessa para Josué. E presta atenção, só entende os detalhes de Deus aqueles que recebem o seu encargo, a sua missão. Então, se Deus começou a detalhar o projeto dele para você, projetos dele para você, ele está te encarregando de cumprir essa missão. Aleluia! Todo aquele que é levantado por Deus recebe detalhamento da missão, porque, como diz Ananda, Deus é um Deus de detalhes. Deus começa a mostrar como é que vai ser toda a estratégia. Deus começa a mostrar como é que vai proceder, qual é o tamanho da bênção, de onde ela vai, onde ela começa, quais são os seus limites, o que é, a quem ela vai abranger, qual terreno você vai ter que caminhar, qual nação você vai ter que conquistar. Ele começa a detalhar. Só entende os detalhes de Deus aqueles que recebem o seu encargo, aqueles que recebem a sua missão. Se você não está entendendo o propósito de Deus para a sua vida, começa a perguntar dele: qual é a minha missão, qual é o meu encargo, qual é o meu propósito, o que eu tenho que fazer nessa terra, Deus? Hoje pela manhã eu ministrava então aos batizandos, aos irmãos que serão recebidos como membros da igreja. Eu citei a eles algumas frases de John Wesley. Quem é John Wesley? John Wesley é o fundador do movimento metodista, de onde nasceu a nossa denominação, a igreja metodista. E uma das frases dele que mais marcou a minha vida, ele falou assim: Senhor, não permita que eu viva inutilmente. Ou seja, não permita que eu seja um peso no evangelho. Eu quero produzir frutos. Não permita que eu viva de forma inútil. Deixa eu falar para você, crente, está na hora de começar a produzir os frutos que o Senhor determinou que você produzisse. Está na hora de assumir a sua missão. Está na hora de assumir o seu propósito. Não permita que eu viva inutilmente. Ou seja, se é para ser inútil, me leva. Enquanto eu estiver na terra, eu preciso trabalhar, eu preciso produzir. O meu foco tem que ser ganhar vidas para Jesus. Aleluia. E Deus está detalhando essa missão para Josué. Josué, era isso que eu tinha dito a Moisés. É toda essa promessa que eu tinha liberado para a vida do povo de Israel, tinha falado com Moisés, agora eu detalho ela para você. Há coisas que Deus vai falar só para você, querido, e para mais ninguém. Irmãos, tem coisas que Deus fala no meu coração para a igreja que a igreja não sabe, porque se souber, ninguém fica. Ninguém fica. São coisas que Ele fala no coração de quem Ele levanta para uma obra dEle. Só que Deus fala o seguinte com Josué no versículo 5: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei, nem o abandonarei. Ei, querido, Deus garante aquele que levanta. Você não entendeu? Vou repetir. Você perdeu uma grande oportunidade de dar um glória a Deus bem forte. Vou voltar, amém? Vamos lá de novo. Deus garante aquele que levanta.
Deus fala para Josué: assim como eu fui com Moisés. Por quê? Porque Josué sabia como Deus era com Moisés. Josué tinha experimentado como Deus era com Moisés. Porque quando o povo fez o bezerro de ouro no deserto, Josué não estava no meio do povo, muito menos Moisés. Moisés estava no monte buscando as tábuas da lei. Josué estava onde? Ele não podia subir ao monte, mas também não ficou se corrompendo. Ele ficou no pé do morro, no pé do monte. Nuvens escuras cobriram o monte, trovões, relâmpagos estavam lá no monte. Moisés subiu, ficou 6 dias lá e Deus em silêncio. Só no 7º dia Deus começou a falar, e falou por 40 dias, e Josué no pé do monte. Josué sabia quem era Deus na vida de Moisés, quem era Moisés com Deus. Ele sabia do relacionamento de Moisés com Deus. E Deus falou assim: da maneira que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Ei, querido, da forma que você segue o líder que Deus levantou na sua vida, Deus vai fazer contigo. A palavra liberada sobre o seu líder será sobre a sua vida. A palavra que Deus prometeu, aquele que guia, que te inspira como homem e mulher de Deus, é sobre a sua vida também. A promessa que Deus liberou sobre a minha vida é para a sua vida também. Assim como fui com Moisés, serei com você. Mas Deus não falou com isso com aquele meia boca lá que levantava bezerro no deserto. Deus falou com quem servia e seguia o seu líder. Então, se você não está ouvindo a voz de Deus, pode ser que você está andando com as pessoas erradas dentro da igreja. Amém ou não? Eu fiquei esperando você falar alguma coisa. Aleluia. E nosso Deus é tão lindo que Ele fala assim para Josué: Josué, seja forte, seja corajoso, porque você fará o povo herdar a terra que sob juramento prometi aos pais deles. Existe promessa para a sua família que depende da sua coragem. Existem promessas de Deus para a sua casa que depende do seu posicionamento. Há bênçãos e bênçãos e bênçãos retidas no céu para a sua casa, porque você, homem de Deus, não se posicionou, porque você, mulher de Deus, não se posicionou. Deus fala: olha só, quando você for forte e corajoso, as bênçãos que eu prometi ao pai desse povo, eles vão receber por causa do seu posicionamento. Então, se a promessa não se cumpriu na sua casa ainda, pode ser que você tenha tido muito mais medo do que coragem. É culto de ser, é culto de batismo, e é culto de palavra. Versículo 7: tão somente seja forte e muito corajoso. Só basta, tão somente, só basta ser forte e corajoso. O resto é com Deus, irmão. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha mesmo. Fala assim: o resto é com Deus. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Seja tão somente forte e muito corajoso. O resto é com Deus. Tem uma palavra profética liberada do altar sobre a sua vida. Libera aí na vida do seu irmão, vai. Fala: seja forte e muito corajoso. O resto é com Deus. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Fala aí no portão: o resto é com Deus. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Irmãos, mesmo com toda a palavra, promessa e garantia de Deus, precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é ter coragem. É ter coragem.
Muitos de nós não saímos das nossas zonas de conforto por causa da falta de coragem. Muitos de nós não experimentamos o sobrenatural de Deus por causa da nossa falta de coragem. Muitos de nós não temos recebido o que Deus liberou sobre a nossa vida um dia por causa da nossa falta de coragem. Para viver, anote isso aí, para viver o sobrenatural de Deus, sempre precisaremos ter coragem. Queridos, covardes não vão herdar o que Deus tem para dar a cada um de nós. Abraão teve que ter coragem para sair do meio do seu povo e da sua parentela, somente com a sua família. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Qual é o lugar? Eu vou te mostrar, somente vai. Ele levantou de madrugada, pegou sua família e saiu do meio da parentela dele. Levou pai, mãe, tio, cachorro, papagaio. Saiu ele e a casa dele e foi para onde? Para onde Deus ia mostrar. Ele tão somente teve coragem e foi. Deus está falando para você, está na hora de mover-se de lugares onde você está acostumado a estar, para Deus mover o sobrenatural na sua vida. Mova-se! Abraão teve coragem. Isaac teve coragem de sacrificar. Isaac teve coragem de sacrificar. Isaac, eu botei aqui. Isaac teve coragem de sacrificar. Não, Abraão teve coragem de sacrificar Isaac. Eu sempre erro o nome dos três. Vocês sabem disso, né? É uma confusão na minha cabeça. Ele pegou o filho da promessa, Abraão, levou para sacrificar. Pega seu filho, seu único filho, é quem tu amas, e vai para o monte que eu vou te mostrar. Vai sacrificar ele para mim. Ele não questionou Deus. Ele não questionou, não. Imagina a cena. Deus que não faça isso comigo. Pegou o filho dele, chegou lá, o menino falou assim: pai, eu sei que a gente veio aqui sacrificar, porque o pai dele já tinha treinado ele como é que adorava o Senhor com sacrifício. Estou vendo cutelo, estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro? Abraão fala: o Senhor proverá. Tem que ter coragem. Ele pega o menino, ele amarra o menino, ele prepara a lenha, coloca o menino em cima. Estava tudo pronto para ele tacar fogo, mas primeiro tinha que sacrificar. Quando ele levanta o cutelo é um machado, irmãos, para cortar o pescoço do menino. Deus fala: Abraão, para. Irmãos, quem é pai aqui? Pensa agora no seu filhinho olhando para você assim. Abraão teve coragem de obedecer, e por isso Deus proveu. Se está faltando provisão na sua vida, falta coragem em você. Não sacrifica o menino, toma ali o cordeiro. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: Deus proverá. Jacó teve coragem de passar pelo val de Jaboque. Quem lembra de Jacó? Encarou o irmão deles ali, Esaú, mas antes disso teve um encontro com o anjo do Senhor e teve a vida marcada para sempre. Teve coragem. Davi teve coragem de enfrentar o gigante Golias. O exército inteiro de Israel com medo dos filisteus e de Golias. Saul com medo de Golias. E um adolescente, franzininho, vai lá com coragem de dar uma pedrada na cabeça do gigante. O gigante cai, ele pega a espada do gigante e corta a cabeça do gigante. Tem que ter coragem para enfrentar gigante. Quando todo mundo correr, todo o povo de Deus se esconder, Deus vai contar com os corajosos dele para derrubar os gigantes. Onde estão os gigantes? Onde estão os corajosos do Senhor aqui? Ele vai te colocar diante de gigantes, sozinho. Eu não vou estar lá para orar por você. Se vira, dá teu jeito. Pedro teve coragem de sair do barco. Só anda no sobrenatural quem tem coragem. Pedro teve coragem de sair do barco. Os discípulos acharam que era um fantasma. E Jesus falou assim: não temas, sou eu. E Pedro fala assim: é o Senhor mesmo mandou eu ir ter contigo. E Jesus fala: então vem, Pedro. Você é o único corajoso nesse lugar, vem. E ele saiu do barco e andou sobre as águas. Só Jesus e Pedro andaram sobre as águas, querido. Tem que ter coragem para andar no sobrenatural.
Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará. Fala comigo assim: o segredo está na palavra. Tu não vai ganhar guerra nenhuma se não ter intimidade com a palavra, tá, crente? O segredo da nossa vitória está aqui na Bíblia, na palavra. Nós só somos cristãos por causa da palavra. Nós só temos fé por causa da palavra. A gente só prega por causa da palavra. A gente só ora por causa da palavra. Só jejua por causa da palavra. Só conhece Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo por causa da palavra. Então crente que não tem palavra não vence guerra nenhuma. E você quer vencer guerra sem ler a palavra diariamente, sem orar diariamente, sem adorar diariamente, sem fazer isso devocional todos os dias? Tu quer ganhar que guerra assim? Tu quer ter que tipo de coragem assim? O segredo está na palavra. Não cesse de falar desse livro da lei. No contexto deles é a Bíblia, livro da lei. Pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, ou seja, a condição para você ser bem sucedido é dedicar-se à palavra. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte, corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Ei, crente, se você se dedicar todos os dias à palavra e for forte e corajoso, onde você estiver, Deus estará com você. E Deus vai colocar a gente em cada situação. Essa semana, segunda-feira, primeiro dia de trabalho, primeiro trabalho que eu estava fazendo, tinha uma passageira no carro. Ela entrou no carro muito atribulada. E ela entrou já falando ao telefone, chorando, falando um monte de coisa. E o Espírito Santo falou assim: você vai ter que orar essa mulher. Eu falei assim: fala sério, Espírito Santo. A Nanda nem está aqui. Eu estou sozinho no meu carro com a mulher, eu tenho que botar a mão nele, a Nanda nem está aqui. Para mim isso é muito complicado. E a mulher parou de falar ao telefone, chorando, uma jovem de 18 anos, mas uma mulher grande. E eu: moça, eu posso falar contigo? Pode. Ela falou assim: onde é que tem um hospital aqui? Eu falei: tal lugar tem. Não, mas eu quero esse hospital aqui. Eu falei: então altera o itinerário que eu te levo lá. E aí: mas o que está acontecendo? É porque eu sou isso, aquilo, meu pai falou isso, meu pai falou aquilo. Ele começou a falar, e buf, desmaiou atrás do carro, atrás do banco de trás assim, ó. Desmaiou no banco de trás sozinha. Eu falei: lascou-se, enfermeira. Desmaiou, não tinha água fria para jogar. Aí liguei o ar-condicionado, comecei a fazer o quê? Levanta, mulher! Levanta, fulana, eu falava o nome dela. Levanta. Ainda bem que minhas corridas são todas gravadas. Aí eu: levanta. Ela levantou, eu orei por ela e tal, e fui aconselhando até ela chegar no hospital. Chegou no hospital, ela não podia ficar sozinha. Eu falei: lascou-se, eu estou trabalhando, tinha que ter acompanhante. Ela estava até telzinha da cabeça assim, ó. E aí cheguei lá, expliquei para as pessoas e falei assim: anota meu nome, meu telefone, pelo menos eu sei onde eu busquei essa doida. Qualquer coisa você me liga, eu te levo lá onde eu busquei, é parente dela lá. E eu tive que orar aquela mulher. No trabalho eu tive que orar por pessoa, uma irmã, uma menina que era estéril. Em um outro trabalho, ela era estéril, fazia tratamento, não conseguia engravidar. Belo dia eu estou lá trabalhando, ela chega do meu lado para falar alguma coisa, o Espírito Santo fala assim: ora por ela agora, no ventre dela. Eu falei: fulana, falei o nome dela. Posso orar por você? Agora, pastorei. Ela me chamava de pastorei. Agora, pastorei. Põe a mão no seu ventre. Ela coloquei a mão sobre o ventre dela, profetizei a cura. A filha dela tem 5 anos de idade. Onde você estiver, Deus estará contigo. Onde você estiver, começa a lembrar daquele lugar bem atribulado que você tem que ir. Lembra daquele bem que você não quer estar lá. Deus vai estar contigo lá. Eu ensinava então aos nossos irmãos hoje que vão ser recebidos como membros. Você não gosta de estar onde Deus te colocou? Pergunta logo para que você está lá e resolve a treta logo, irmão. Vamos remir esse tempo. Cumpre a missão e Ele te libera daquele lugar.
Levei 7 anos para me libertar de um lugar. Agora eu estou na prova. Na prova. Feliz com Jesus. Um dia depois do outro. Muitos praquês estão em práticas agora. Só que Efésios capítulo 1, versículo 6 fala assim. Apóstolo Paulo falando para Timóteo e para a igreja de Éfeso: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Olha para a pessoa que está do seu lado assim: ei, aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Fique em pé no seu lugar. Que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel para realizar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Creia nessa palavra. No seu tempo e na sua A boa obra do Senhor, Ele ela tudo só começou, ela ainda não acabou. Ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir na sua vida. Eu creio. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa o céu e passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve e não haverá. Eu quero chamar aqui na frente homens e mulheres que ficaram pelo caminho com a missão que Deus nos colocou. Homens e mulheres que acham que a promessa de Deus não vai se cumprir. Você acha que a obra que Deus começou na sua vida não vai chegar ao fim. Você que perdeu a esperança. Você que recebeu aquela má notícia. Você que acha que agora não tem como cumprir o propósito da sua vida. Você que acha que Deus esqueceu da promessa que Ele liberou sobre a sua vida. Eu quero chamar você aqui no altar, que eu preciso orar por você agora. Venha. Sai do seu lugar e vem aqui nesse altar que eu quero orar. Eu preciso orar por você agora. Há uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Há uma promessa de Deus liberada sobre a sua casa.